Hoje a gente vai mergulhar em um dos casos mais violentos e emblemáticos da história da Argentina: a brutal morte de Fernando Baez Sosa. Uma história que envolve sonhos interrompidos, uma viagem de férias e um clamor por justiça que uniu uma nação. Um crime cometido por um grupo de jovens que virou símbolo da violência e da impunidade. Eu conheci esse caso em 2023, logo após o julgamento, que repercutiu aí em muitas redes sociais. E desde então é um caso que me marcou muito e que sempre ficou na minha memória. E agora, na última semana, a Netflix lançou uma minissérie em 3 episódios contando o caso, trazendo depoimentos inéditos da família, dos amigos que estavam com o Fernando e também dos condenados. E então eu senti a necessidade de revisitar essa história aí na minha vida. Mas afinal, quem era Fernando? Fernando era um jovem de 18 anos, era filho único, filho de pais descendentes paraguaios, era um menino muito batalhador, muito estudioso, muito dedicado. Todo mundo que conviveu e que conheceu ele fala sobre isso, que ele era um cara que gostava muito de fazer ações sociais, de ajudar as pessoas. Então o Fernando tinha essas características únicas e o sonho dele era ser advogado criminalista. Inclusive, antes da viagem, ele já tinha feito a sua inscrição na Faculdade de Direito e já iria iniciar aí no próximo ano, né, no ano de 2020, essa nova etapa da sua vida, né? Então, justamente para se despedir da parte jovem, do colegial, do ensino fundamental e médio, né, daquela coisa, ele e alguns amigos decidiram então fazer uma viagem para Villa Gesell, que é um local de praia na Argentina e que muitos jovens vão até lá para fazer festa, se reunir, né? Então eles decidiram ir para Villa Gesell e foi também uma frase que marcou muito, onde ele fala para a mãe dele que seria a última viagem dele. Até a mãe o questiona, né, falando como assim a última viagem? E ele diz, mãe, a última viagem no sentido de que depois cada um vai seguir o seu caminho, vai ter a sua família, a sua vida, e a gente como amigos não vai mais conseguir se reunir dessa maneira. Então seria uma última viagem e uma viagem de despedida, o que depois acaba se tornando aí algo que realmente aconteceu. Realmente foi a última viagem e realmente foi a viagem de despedida. Então o plano dos meninos era sair dia 16 e voltar no dia 20, né? Era passar ali uns 4 dias nesse local, fazendo festa, se divertindo, indo à praia, e foi o que eles fizeram. Eles saíram dia 16, chegaram lá, tudo ocorreu bem, e na madrugada do dia 17 para o dia 18, eles, por volta das 4 horas da manhã, eles decidiram ir até uma boate chamada Le Brick. A Le Brick é uma boate onde vai muita gente mesmo, assim, um local que comporta praticamente 4.000 pessoas, tem uma área externa, tem uma área interna, porém 4.000 pessoas naquela muvuca mega apertada. Esse era o cenário aí, o contexto da Le Brick. E eles decidiram por volta das 4 horas da manhã ir para lá. Segundo os amigos dele, é o que eles falam, eles relatam basicamente isso. Às 4 horas da manhã você estava cercado de praticamente 4.000 pessoas dentro da Le Brick. Então é normal você esbarrar em alguém, você pisar em alguém, derramar, quem sabe, uma bebida sem mais nem menos, não intencional, mas por conta do cenário, por conta do ambiente estar totalmente cheio. E foi dentro da Le Brick onde o primeiro desentendimento aconteceu, onde o caminho do Fernando e dos amigos cruzou com o caminho de 10 outros jovens rapazes que vieram de Zárate, da região de Zárate, e eram Zárate ou Zarate, né? Não sei bem pronunciar. E eles eram 10 jogadores de rugby, então eles ficaram conhecidos depois como os 10 rugbyers. E aí houve uma briga, uma discussão aí por conta de bebida, que não dá para se entender bem certo aí o que aconteceu, né? Mas no fim, ambos foram expulsos da boate. No empurra-empurra, a camisa do Fernando foi rasgada. Depois, no tribunal e nessa série, a gente vem a conhecer o fato de que o Fernando deu um soco em alguém, se não me engano foi no Máximo. E aí vem o segurança, separam a briga, mas que tudo tinha começado por conta de uma bebida e por Fernando dizer para um dos rugbyers, não briga com ele por conta disso. E já por conta da bebida, por conta de passarem o dia todo bebendo, aquilo foi motivo para pegar no pé do guri
e acabar resultando em tudo que resultou. Enfim, eles foram expulsos da boate, Fernando saiu pela porta da frente e os rugbyers, principalmente o Máximo Thompson, foram expulsos pela cozinha do Lebrick. Esse grupo de rugbyers acabou ficando do lado de fora esperando por Fernando e seus amigos para dar um fim naquela discussão, né? Para dar um fim naquilo que ficou pendente dentro da boate, né? Então, quando eles saem, o Fernando já sai também meio alterado, já tava com a camisa rasgada, então ele tira aquela camisa e eles atravessam a rua da Lebrick para tomar um sorvete e tentar tirar aquilo, né? E esse foi, quem sabe, o erro. Se eles tivessem pegado e ido para casa, hoje eu não estaria aqui contando esse caso. Mas eles foram, então, e quando ele é avistado por esse grupo de rugby, eles chegam pelas costas, na covardia, na ajudaria, como dizem, e atacam o Fernando pelas costas e já imediatamente ele cai no chão. E aí é uma sequência de 8 contra 1, basicamente. Eles não deixavam os amigos se aproximar para ajudar Fernando, e como ele caiu, ele não tinha defesa. Ele levou muitos e muitos chutes, muitos mesmo. As pessoas que estavam lá relatam que dava para ouvir a violência e a força daqueles chutes, né? E não querendo associar o esporte, mas jogadores de rugby geralmente são mais fortes, são maiores, né? E mesmo tendo uma idade aproximada entre 18 e 21 anos ali, né? Que era a idade do Fernando e a idade deles, eles eram meninos que se destacavam por conta do tamanho e da força. Essa violência só parou no momento em que eles viram que o Fernando estava inconsciente e saíram todos em direção à avenida principal, né? Eles são flagrados por algumas câmeras da cidade de vigilância e mostra eles se abraçando, meio que comemorando aquilo, e eles sabiam o que tinha acontecido, porque não tinha como tu não saber, o menino estava num estado que deplorável, pelo que dizem, pelo que diz a autópsia. Então ele foi declarado morto já no local ali, ele já não apresentava sinais algum, e a gente vê pelas imagens que tem das pessoas tentando fazer os primeiros socorros e também tentando puxar ele, e dá para perceber que ele já não tem sinal algum de vida. Acho que aí entra uma das coisas mais revoltantes desse caso, foi que essas câmeras também registraram que eles foram embora, que eles agiram com total frieza, com total indiferença. Eles foram para casa alugada, que eles tinham alugado, eles tomaram um banho, eles foram a um fast food, comeram e dormiram, como se nada tivesse acontecido. As roupas com sangue estavam dentro de casa, os sapatos com marcas de sangue, então você não tem como dimensionar o que aconteceu. Depois que chegaram até eles, né, a polícia pegou os celulares, botaram a senha, tiraram a senha e eles tiveram acesso a todas as mensagens. E nessas mensagens é de arrepiar, assim, porque eles estavam falando, não comentem nada com ninguém. Um deles que fica para depois, né, para vir depois, ele fala, o menino tá jogado no chão, pelo que estão falando, ele caducou. Ele fala exatamente com essas palavras, né, caducou. No português seria basicamente a mesma coisa, morreu, já era, sabe? E isso acho que acaba revoltando ainda mais pela frieza desses caras, e mesmo que possam dizer, eu estava sob efeito de álcool o dia todo, não interessa. Eu acho que existe um limite, existe você beber e acho que bota pra fora aquilo que você quer realmente ser. Então, se tratam de 8 jovens que foram depois do julgamento, né? Tinham 10, porém foi 8 que foram comprovados aí, que foram envolvidos e que realmente agrediram o Fernando. Então, são 8 assassinos, é assim que a gente tem que tratar, de certa forma, né? Não tem como fugir dessa palavra, são 8 assassinos. A polícia conseguiu prender eles um dia depois, na manhã seguinte, né, do crime, então um deles atende a porta, os outros estão todos dormindo, eles acordam todos, vão para fora, tem todas essas imagens aí também dessa chegada da polícia, né? E eles foram levados à delegacia, posteriormente foram acusados pelo crime e ficaram presos aí até o julgamento. A família de Fernando recebe a notícia na mesma noite, né? Todos vão até Vidia Ressel para reconhecer o corpo, para entender o que tinha acontecido, porque imagina o teu filho sair de férias para se divertir, de repente você
volta com ele para a capital, né, para Buenos Aires, que era a cidade onde eles residiam, dentro de um caixão. Então, não dá para mensurar o que essa família passou durante esses 3 anos até a luta por essa justiça, né, até por conseguir, de certa forma, essa justiça, que ela não foi completa, mas ela veio de uma maneira bem mais eficaz do que seria aqui no Brasil, por exemplo. Então, o Fernando foi representado por um dos maiores advogados da Argentina, o Fernando Burlando, após uma declaração da própria mãe, da Graciela, né, que ela fala que o Fernando sempre dizia que queria ser como o Burlando. Então o Burlando viu essa declaração na TV e resolveu representar a família e o Fernando aí no tribunal, né, de maneira gratuita. Então, como eu disse, esse julgamento demorou 3 anos para acontecer. A busca por justiça, o clamor de uma nação inteira demorou ainda por cima 3 anos para esse julgamento. Até nesse meio tempo dá para entender um pouco porque veio a pandemia, né? Veio toda essa questão e que acabou abafando um pouco o caso e dando espaço aí ao Covid, né? As mortes do Covid também, e abafou um pouco o caso, mas a família de Fernando, o próprio Burlando, a nação não deixou esse caso ser esquecido, e graças a Deus o Fernando teve essa justiça e mudou muito a visão das pessoas para esse tipo de briguinhas aí depois de festa, né? Porque não foi considerado, na verdade não é nem considerado uma briga, né? Porque uma briga é de igual para igual. O Fernando sofreu um ataque, foram 8 contra 1, então não dá para se dizer que foi uma briga. Então, em fevereiro de 2023, o veredito foi anunciado, foi transmitido na TV. Foi um momento de emoção máxima para a Argentina e mundialmente, porque as imagens do julgamento, da sentença, rodaram o mundo aí, né? 5 dos 8 acusados foram condenados à pena máxima, que é a prisão perpétua. Meninos de 19, 20, 21 anos foram condenados à prisão perpétua. Eles foram considerados coautores do crime de homicídio duplamente agravado por premeditação e alevosia, surpresa e traição. Os condenados à prisão perpétua foi Máximo Thompson, que foi considerado aí o líder do bando, o Ciro Pertossi, o Enzo Comelli, que era um cara extremamente grande, alto, que a gente vê nas imagens, e ele também cometeu aí muitos chutes contra o Fernando, Matias Benicelli e Luciano Pertossi. Os outros 3 acusados, Blas Sinali, Ayrton Biolaz e Lucas Pertossi, foram condenados a 15 anos de prisão por serem partícipes secundários aí do crime, né? Então dá para se notar pelo sobrenome que haviam parentes, né? Eram 2 irmãos e um primo também, né, da família Pertossi. Acredito que essa pena tenha sido injusta, essa dos 15 anos. Acredito que eles também deveriam ter sido condenados à prisão perpétua, ou pelo menos a uns 100 anos de prisão, porque se você tá junto, se você vê, se você não denuncia, se você apoia, se você não ajuda o outro, você é tão criminoso contra aqueles que realmente cumpriram um ato, né, cometeram um ato. Então, 15 anos é muito pouco. O momento mais tenso e simbólico que rodou aí o mundo, né, as imagens, foi do desmaio do Máximo Thompson após ouvir a sua condenação aí à prisão perpétua. Ele desmaia, e a sua reação, assim, por muitos foi considerado algo como um desespero, não foi um ato de arrependimento, foi desespero, porque marcou o fim daquele julgamento, assim, o fim daqueles 3 anos de incertezas. Então ele acaba desmaiando. Na minha visão, foi uma cena, foi bem encenado aquilo ali, não foi algo tão verdadeiro, não. Olhando as imagens, você vê que ele não... Realmente, imagina, deve ser um choque de ser condenado à prisão perpétua, né? Ainda mais, não sei como é as leis na Argentina, mas em muitos lugares que você é condenado à prisão perpétua, você não tem como recorrer. Então, no caso dele, ele faz esse desmaio e em momento algum eu não percebo arrependimento nele, eu percebo desespero pelo que ele fez com a vida dele, não pela vida de Fernando, sabe? Para Graciela e Silvino, os pais de Fernando, essa sentença, essa condenação aí trouxe um alívio parcial de tudo, né? Porque eles ainda sentem, imagina, a dor da perda será eterna, nunca vai amenizar, né?
e eles seguem sendo a voz incansável aí do Fernando em busca de justiça por outros crimes semelhantes aí no país e no mundo afora. E para finalizar, a Netflix lançou recentemente uma série documental em 3 capítulos que conta toda essa história com detalhes, com imagens. Então procurem, assistam 50 segundos Fernando Baez Sosa. É a história do Fernando, onde dá voz à Graciela, ao Silvino, aos advogados, aos amigos que estavam lá e também dá a voz aos condenados. A série é extremamente detalhada e muito bem explicada, então vale muito a pena assistir. O caso de Fernando Baez Sosa não é apenas um assassinato, é sobre responsabilidade social, sobre a violência que precisa ser contida e sobre a busca de justiça acima de tudo, que mesmo que ela demore, ela necessita ser feita. Afinal, a vida de um menino de 18 anos, cheio de sonhos pela frente, foi ceifada por conta de uma irresponsabilidade total. A memória de Fernando Baez Sosa e a luta incansável dos seus pais se tornou aí um símbolo que sempre vai ser lembrado em uma história, uma página muito importante da história recente da Argentina. Que a paz e a justiça alcancem principalmente Graciela e Silvino. O que você achou desse caso? Já conhecia essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar um like e de se inscrever aqui no canal. E até a próxima!